em nossas mentes e corações, que nós possamos, a partir do momento que entramos aqui e através da prece, conectarmos os nossos corações e as nossas mentes aos nossos anjos guardiões, aos espíritos protetores, para da melhor maneira possível aproveitarmos esses instantes. Instantes em que nós colaboramos de alguma forma com a espiritualidade amiga, oferecendo o nosso coração e a nossa mente em vibrações por todos aqueles que nesse instante, estando em outras atividades, cumprindo outros deveres, tantas vezes atribulados, possam receber de cada um de nós os eflúvios de paz, de harmonia e o nosso desejo sincero, que a paz que ocorre aqui, que o bem-estar que nós podemos sentir nesta casa, nesse instante, possa se estender a todos os nossos irmãos em humanidade. Então, mais uma vez, nós estamos envolvidos buscando a compreensão do Evangelho, da boa nova que Jesus trouxe para nós das altas esferas, para que nós pudéssemos aprender, colocar em nossas mentes, em nossos corações, o antídoto que nos libertaria de todos os males, que nos daria a oportunidade de ter uma vida abundante e de estar sempre disposto a manter elevados os nossos padrões vibratórios em qualquer situação que venhamos a nos encontrar. A mensagem que Jesus trouxe para nós, hoje, como aquela época, encontrava corações muito aflitos, pessoas que padeciam das mais diferentes situações, desde a absoluta miséria material aos problemas de saúde. As dificuldades financeiras não são novas, mas existem desde que o mundo é mundo. E as pessoas padecendo aflições várias, naturalmente buscavam alguma coisa que pudessem lhes mitigar, diminuir a sensação de abandono, de desespero que muitos corações sentiam. E Jesus chega nessa época trazendo essas notícias e esclarecendo aqueles corações, ensinando-nos a dar a justa importância e valor aos acontecimentos que a vida nos apresenta. Trazendo os ensinamentos baseado nas situações corriqueiras do dia a dia daquela época, ele procurava exemplificar para que nós pudéssemos amadurecer e compreender que na brevidade dos instantes terrenos nós deveríamos aproveitar da melhor forma possível as oportunidades que chegam para cada um de nós para superarmos, vencermos. Nos dias de hoje, onde tantos falam em vencer, em superar, em estar sempre acima, nós nos lembramos que Jesus já nos ensinava isso, a vencer. Mas vencer a nós mesmos, vencer o mundo e as suas tantas situações que muitas vezes nos desespera e nos deixa como se não tivéssemos perspectiva. Então, através da proposta que ele veio trazer para nós, nós passamos a vislumbrar possibilidades de um crescimento, possibilidades de uma emancipação e de que nós, como todas as outras pessoas, poderíamos e deveríamos aproveitar aquela estada na Terra cientes e conscientes da capacidade que cada um de nós temos e da importância que é a nossa vida para nós, para o aproveitamento e, naturalmente, do quanto Deus nos ama para nos ter concedido esta oportunidade. Então, entre tantas passagens maravilhosas, exemplos claros e precisos, onde nós vamos aprendendo a viver, nós temos o Sermão das Bem-aventuranças, conhecido como Sermão do Monte, por tantos conhecidos, não apenas os cristãos, mas também povos
que têm outras religiões, mas nem por isso deixam de admirar a beleza e a transcendência do sermão, que vem trazer para nós esses lembretes de como nós poderíamos nos conduzir para viver com maior harmonia em nossas mentes. Se nós tomarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver que a primeira bem-aventurança que Kardec colocou foi bem-aventurados os aflitos. Não é a primeira bem-aventurança que está em Mateus, mas essa ordem contida no Evangelho segundo o Espiritismo foi devido à necessidade que Kardec teve de trazer um esclarecimento antes de apresentar o Consolador prometido, que está no capítulo 6. Por esta razão, ele alterou a ordem, mas de forma alguma diminuiu a beleza e, pelo contrário, trouxe para nós uma compreensão. Porque muitas vezes nós ouvimos a frase, que é um trecho do Sermão do Monte, onde está: bem-aventurado os pobres de espírito. E ouvimos e não entendemos. Não compreendíamos exatamente o que fosse e muitas vezes interpretava de uma forma oposta à proposta que estava contida nesse trecho. Então, dessa forma, qualquer um de nós que se dedicar a uma leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, vai perceber por que depois ele colocou bem-aventurado os pobres de espírito. Mas, nessa noite, nós estamos com o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que fala bem-aventurado os que são brandos e pacíficos. E nós encontramos introduções nesse capítulo do livro de Mateus, onde ele coloca um trecho onde Jesus dizia: aprendeste o que foi dito, não matarás. Mas eu vos digo que qualquer que se dirigir ao seu irmão, chamando de raca ou de louco, está condenado em juízo. E nós, naturalmente, entendemos que esse raca era uma palavra que era um xingamento no idioma deles e que, naturalmente, era condenado porque, ontem como hoje, quando nós utilizamos palavras grosseiras, nós estamos no primeiro passo da agressão. Então, se nós pretendemos cultivar em nossas vidas a harmonia, se nós pretendemos viver de forma equilibrada em sociedade, nós precisamos controlar diversos aspectos em cada um de nós. Então, não basta não agredirmos fisicamente. Nós precisamos, passados mais de 2000 anos, de ter a compreensão que mesmo as palavras, já naquela época dita por Jesus, ainda hoje, é uma forma de agressão. E é, sem sombra de dúvida, quando nós lançamos ao outro as energias, as vibrações deletérias. Porque, naturalmente, quando nós pronunciamos uma palavra que é pesada e que significa algo pejorativo, nós estamos imbuídos de sentimentos. E nós vestimos essa palavra com os sentimentos que estão carregados e lançamos para o outro no intuito de ferir. Muitas vezes as palavras nem parecem ser grosseiras. Entretanto, a entonação da voz, a colocação que nós fazemos é de molde a ferir, muitas vezes, aqueles desavisados. Porque bem sabemos, graças às instruções que nos foram dadas por Jesus e depois, através dos esclarecimentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que o outro só nos atinge se nós estivermos na mesma sintonia. Então, se alguém se dirige a qualquer de nós com uma palavra menos digna, de uma forma mais grosseira, eu só vou ou nós só iremos nos sentir ofendidos se nós também estivermos naquela mesma faixa, naquele mesmo padrão. Se estivermos
conscientes das nossas responsabilidades de cristão, se tivermos consciente do que nós estamos fazendo aqui, da construção que nós precisamos realizar em nossos corações e em nossas mentes, nós vamos ter um pensamento de misericórdia para aquela pessoa. Porque, naturalmente, quando nós agredimos alguém, nós estamos agredindo a nós mesmos. Nós estamos ferindo a nossa estrutura, que é uma estrutura feita para amar. Somos filhos de Deus. Deus é o amor. Se Ele é o amor e nós somos seus filhos, toda vez que de alguma forma nós ferimos este princípio, nós estamos nos afetando muito mais do que afetando ao outro. E ainda há um aspecto, quando alguém se dirige de forma grosseira, de forma arbitrária, e nós conseguimos manter o nosso tom de voz, não apenas na aparência, mas naquele esforço de realmente manter a serenidade no coração, em geral, passado algum tempo, aquela pessoa volta e diz: desculpa, na verdade não era com você, eu só estava irritada com essa situação, as desculpas são as mais variadas. E naturalmente, nós procuramos compreender, porque nós também nos comportamos assim, vez ou outra. Nós também, em determinadas situações, nós esquecemos que devemos exercer e que devemos cultivar essa ternura em nosso coração para que ela possa se expressar através de nós, e muitas vezes começamos numa agitação mental que acaba por vir através da nossa voz e de como nós nos dirigimos aos que estão à nossa volta. Isso não é novo, infelizmente. Se nós formos nos lembrar a época de Jesus, sabemos que a violência era imensa antes da vinda dele. Com a vinda e com a proposta de Jesus, naturalmente aqueles que não concordavam continuaram o massacre e a violência, até mesmo os seus apóstolos, que não compreendiam em profundidade a proposta de Jesus. Nós vamos encontrar passagens tanto nos evangelhos quanto nos livros que a doutrina nos oferece, por exemplo, a Boa Nova, pelo Espírito do Irmão X, nós vamos encontrar oportunidades em que os apóstolos, feridos pelo que era dito a respeito de Jesus, começavam a um atrito e a discutir, que chegavam a ter ímpetos de agressão. Contiam-se, mas na verdade achavam que era necessário tomar uma medida mais drástica, porque nós pensamos quase sempre que a violência é o jeito mais prático de resolver as situações. Basta a gente ouvir as conversas à nossa volta, que nós vamos ver comentários os mais esdrúxulos possíveis. Vamos ver pessoas no século XXI dizendo que quando alguma coisa não está dando certo, por exemplo, na sociedade, é que a polícia não está sendo agressiva o suficiente. Deveria ser mais, para então conter os abusos. E nós, lendo o Evangelho, procurando meditar, nós vamos entender que quanto mais nós somos beligerantes, mais a contenda aumenta, mais as situações se agravam, e que de forma alguma a violência combate a violência. E nós espíritas, com muito mais razão, sabemos disso. Porque ainda que nós venhamos a agredir alguém a ponto de tirar a vida, o corpo físico levará a óbito, ainda assim o espírito continua vivo. E o agressivo, o agressor, é o corpo ou seria o espírito? Então, se nós eliminarmos um corpo, mas não conseguirmos de alguma forma tocar o espírito, não conseguimos de alguma forma levar para aquele o entendimento que o amor supera todas as coisas, que nos fortalece, que nos dá a possibilidade de
fazer e executar mudanças em todas as ordens da vida humana, em todas as ordens. Nos lembrando, por exemplo, de Gandhi, que não era cristão, naturalmente, ele era indiano, ele resolveu protestar contra, né, a tirania dos ingleses que dominavam a Índia e que, tendo a Índia possibilidades de extrair o sal do mar, o sal era extraído, ia para a Inglaterra para voltar para ele, e dessa forma eles pagavam e sofriam muito mais toda sorte de humilhação e sacrifícios, uma vez bastante pobres. E a proposta de Gandhi era: nós vamos trabalhar o sal, vamos extrair o sal. Quando eles vierem, se baterem, a gente, naquele momento, naturalmente, vai sofrer aquelas consequências e depois prossegue fazendo a mesma coisa. E assim, aqueles homens simples foram fazendo. Incontáveis vezes estavam extraindo sal, chegavam os soldados ingleses, batiam, machucavam, matavam alguns, e eles novamente voltavam. Depois eles resolveram: não, isso não dá resultado, nós vamos também agredir. Estava Gandhi bem distante, e quando ele soube como era que estava a situação, ele veio tentar pacificar aqueles seus irmãos que não aceitaram a sugestão. Não, agora nós vamos agredir. Então, ele optou por fazer greve de fome. Então, com 3 dias de greve de fome, ele conseguiu o que aqueles homens, naquela réfrega, naquele contato, naquela luta corporal, não haviam conseguido. E a Inglaterra achou por bem permitir que eles extraíssem o sal, mostrando que a luta pacífica, mas sem civilismo, sem de forma alguma se colocar para fazer o que o outro quer, fazendo o que é necessário, fazendo o que é correto, mas sem agressão. Sem agressão. Porque quando nós agredimos, na verdade, nós já perdemos o nosso direito. Não é o fato de alguém agredir que dá o direito a nós de agredirmos também. E às vezes, nós cristãos ensinamos estas coisas para os nossos filhos. Quando nós chegamos, por exemplo, para o nosso filho, criança, adolescente, que vai para a escola e, às vezes, padecem de alguma situação de bullying, de algum abuso por parte dos coleguinhas, muitos pais, ontem como hoje, ensinam a não trazer desaforo para casa. E quando a gente faz assim, a gente está estimulando algo que já está presente, porque nós não estamos por primeira vez aqui na Terra. Se hoje ainda há agressividade em cada um de nós, na maioria de nós, poderíamos dizer, imagine o que nós não fizemos no passado. E como nós vamos estimular tal situação. Quando nós deveríamos, como cristãos que somos, ensinar que há muito mais capacidade e fortaleza em deixar que o outro xingue ou diga o que quiser e recuarmos, porque não nos interessa vencer pela agressão. O que nos interessa é ensinar o respeito, ensinar a amar, ensinar a convivência pacífica, mostrando que é muito mais difícil e exige muito mais de nós sermos pacíficos do que sermos beligerantes. Se nós passarmos agora indo para casa, ou quando nós viemos, se passar por alguém e alguém nos xingar no trânsito, que é algo corriqueiro, o impulso é elogiar também. Mas se a gente se contém, então a gente consegue pacificar o nosso coração, porque não entramos naquela sintonia. E assim é em qualquer lugar que nós estamos. Alguns dizem: a minha personalidade é muito forte, eu não consigo. Não é a personalidade que é muito forte, é justamente a arrogância, o orgulho, é a ideia de que nós temos que estar sempre por cima, independente da situação,
que nós temos que ser os primeiros até nas agressões. Se alguém me agrediu, eu preciso dar o troco, se possível, um pouquinho a mais. Não exatamente igual, um pouquinho a mais. E dessa forma, nós trabalhamos contra nós mesmos, porque nós vivemos falando no mundo regenerado. Nós vivemos sonhando com o dia em que a Terra será um mundo regenerado e que nós viveremos em paz. E nos esquecemos que esse caminho passa pelo coração de cada um de nós. Que esta situação não se dá materialmente no globo terrestre, mas se dá no coração de cada um de nós, trabalhando exatamente onde nós estivermos colocados, para superar essa tendência violenta que nós construímos nos milênios afora. A partir do instante que nós deixamos o instinto, que o instinto é preciso, nós lutávamos ou perseguíamos uma presa para o que fosse necessário. Depois, quando nós começamos a nos desenvolver, nós passamos a querer acumular. E para acumular, nós precisávamos naturalmente eliminar primeiro animais, depois mais homens. E desta forma, nós fomos cultivando isso em nossos corações. Até mesmo nos campos religiosos. Se nós formos nos lembrar, depois de todo o ensinamento de Jesus, nós temos notícias do que foi a Idade Média, do que aconteceu com tantos seres, pelas coisas mais arbitrárias, sem razão alguma. A perseguição de novo se instalava. As cruzadas, a noite de São Bartolomeu, crimes terríveis praticados por pessoas que se diziam religiosas e que se diziam defensores de Jesus. Então, se entre os cristãos, entre aqueles que estão em contato com a proposta de Jesus, nós vemos esse tipo de comportamento, o que esperar daqueles que vivem pensando que só tem um corpo e que morreu, acabou? De quem nós deveríamos esperar algo melhor? Naturalmente, de nós. Não apenas nós espíritas, mas nós que frequentamos a qualquer denominação religiosa e que nos dizemos cristãos. Muitas vezes pronunciamos essa palavra, enfatizamos essa palavra, como se fosse, qual é a sua religião? Não tenho religião, mas eu sou cristão. Como se fosse uma coisa tão simples. E não entende que os cristãos deveriam ser os seguidores de Cristo. E quem segue alguém, naturalmente deve estar encantado pela proposta que aquele alguém fez. E qual foi a proposta de Jesus? A proposta de Jesus foi que quem quisesse ser o maior fosse o servidor de todos. Que nós sempre disséssemos sim, sim, não, não. Que a nossa palavra fosse precisa, mas sem agressividade. Ele nunca se negou a dizer o que era preciso, mas nunca em tom de agressividade ou de menosprezar aquele a quem ele se dirigia. Muito pelo contrário. Exortando, convidando para que nós pudéssemos perceber o valor que há em cada coração e as possibilidades que nós temos de, vencendo essas tendências, também sabermos nos colocar no mundo onde quer que nós estejamos. Então, seria preciso nós termos um comportamento diferente ou separado da sociedade em que nós estamos colocados. Um comportamento diferente deveríamos. Mas não aquele comportamento de quem chega fazendo com que o outro tenha um comportamento que nós deveríamos ter. Mas aquele comportamento de que eu, sabendo, nós, compreendendo o que nos compete, realizássemos da forma
mais adequada possível, mais próximo possível da proposta que Jesus trouxe para nós. Ele não mais veio falar apenas o que nós não matássemos, mas veio nos ensinar a ter brandura no coração, a ter ternura pelos nossos irmãos. E nós estamos na casa espírita. E se nós fôssemos agora juntar alguns trabalhadores e discutir alguns assuntos polêmicos da casa espírita, será que todos nós estaríamos com a voz cheia de ternura e com um coração cheio de brandura para discutir esses assuntos, entendendo que é para atender às necessidades não nossas, mas às necessidades do funcionamento da instituição? Que a instituição, seja ela qual for, não é nossa, não é uma propriedade, mas deve ser um ponto de luz para todos. Todos nós que estamos encarnados e todos os que estão desencarnados. Que o que nós devemos estabelecer é o que é melhor para todos, dentro da compreensão do que nós temos, naturalmente aqui, do que nós temos da doutrina espírita, que foi a proposta que os espíritos trouxeram para nós, e que nós, se estamos aqui, é porque achamos que é excelente para nós. E assim, em cada lugar. Não é para saber quem tem mais tempo na casa, não é para saber quem trabalha mais, mas é para saber o que cada um de nós pode oferecer para que reine a paz e a harmonia em lugares, pelo menos nos lugares que nós nos juntamos com um propósito, dizemos nós, de aprender o Evangelho e aprender naturalmente os outros assuntos que a doutrina traz para nós, que é um somatório que nos dá uma base de um conhecimento mais sólido para que nós não venhamos fraquejar nos momentos de necessidade. Porque se nós não conhecermos, se nós não entendermos a necessidade dessa transformação, como eu preciso cultivar a brandura no meu coração, e consequente cada um de nós, eu não vou me importar com isso. Eu vou imaginar que é pelo outro, para ser gentil com o outro. Claro que eu devo ser gentil com o outro, mas eu estou sendo gentil comigo. Na hora que nós procuramos calar, se estivermos enfurecidos, que infelizmente ainda nos enfurecemos, que pelo menos tenhamos o bom senso de calar. Porque quando nós calamos, nós estamos serenando um pouco a corrente sanguínea, tranquilizando a situação, para então refletir e só falar quando tiver alguma coisa útil para dizer. Porque quando nós vamos, por exemplo, com um filho, na hora que está zangado com o filho, porque naturalmente nós nos zangamos, naturalmente nós nos irritamos, então pegar o filho, bater no filho, xingar o filho, isso não é educar. Infelizmente não é educar. Nós colocamos temor nos filhos por um tempo, até que ele esteja mais forte do que nós e de repente passe a ter essa atitude de agressividade. Porque o que nós precisamos é justamente exemplificar e ensinar. E se está errado, não é gritando que eu vou explicar que está errado. Porque os nossos filhos escutam, eles entendem. E se nós quisermos e conseguirmos colocar a ternura no nosso coração, na nossa mente, e o desejo de que aquele ser compreenda e perceba que ele pode ter uma vida muito mais equilibrada, ou não perceba naquele instante, porque nos diz os Espíritos, o seu exemplo arrasta, mas às vezes demora para arrastar também, não é imediatamente, nem sempre. Nós sabemos que a vida se prolonga, encarnações afora, tantas e tantas reencarnações, mas a semente que nós lançarmos
Se hoje não der frutos, ou se fornecer poucos frutos, não se perderá, porque outras e outras oportunidades, às vezes em uma mesma encarnação, se nós nos lembrarmos de nós mesmos, como nós éramos, os que estão um pouco mais velhos, quando nós tínhamos 15 anos. Quais eram os motivos e as dores do nosso coração quando nós tínhamos 15 anos? Os que já temos um pouco mais, quando nós tínhamos 30, o que era que nos tirava do sério? O que era que provocava aflição nos nossos corações? E nós, por exemplo, eu que já passei décadas e décadas e décadas, que eu olho para trás e vejo como desperdiçava tempo e energia querendo conduzir as coisas exatamente do jeito que eu julgava ser o correto. E não conseguia, porque a única pessoa que eu consigo conduzir do jeito que eu quero sou eu. Não consigo conduzir mais ninguém. Só que, infelizmente, anos e anos se passaram até que essa compreensão chegasse. Que não é no grito e muito menos na exigência. É fazendo o que eu julgo ser melhor para mim, na minha vida. Claro, e os que precisam, os que querem conversar, querem dialogar sobre isso, ótimo, mas não impor. Porque a minha maneira de viver está excelente para mim. Se perguntar a algum dos meus filhos, como sua mãe está vivendo? Você acha que é uma vida boa e adequada? Não. Porque o ponto de vista deles é outro. É outro. Mas essa compreensão e esse entendimento tem pessoas que, na minha idade, ou mais velho do que eu, ainda não têm. Porque os valores ainda são outros. Porque o que a gente vai entendendo por diversão, o que é diversão? Se eu perguntar aqui a cada um, eu sei que vai ter as mais variadas respostas. Porque o que é diversão para um, não é para o outro. O que é bem-estar para um, não é para o outro. O que é lazer para um, não é para o outro. E isso a gente vai compreendendo e desenvolvendo a partir do que nós vamos construindo em nossas vidas. Então, para nós, eu imagino que seja muito útil nós estarmos aqui nesse instante, porque estamos recebendo, naturalmente, do plano espiritual, orientações, o aconchego, o passe, tocando os nossos corações, se nós formos dóceis e abertos para isso, para que nós tenhamos uma vida mais tranquila. Então, isso para nós é excelente. Mas outras pessoas acham muito melhor estar em algum ponto da cidade, nas mais variadas situações. É a faixa, é o tempo que estão vivendo. Não é impondo nem dizendo, muito menos que estão errados. Porque o que é certo e bom para a gente, necessariamente não tem que ser na compreensão do outro. E não tem como colocar isso na cabeça de ninguém. Que é muito bom ler o Evangelho. E ler o Evangelho para analisar a nós mesmos, não o comportamento do meu irmão. Não o comportamento do marido, da esposa, do amigo. Não. Porque nós só damos conta de nós mesmos. Às vezes nem direito. Então, como é que eu vou agora estudar o Evangelho para dizer, eita, isso é direitinho para alguém? Se eu estou dizendo que isso cai exatamente direitinho para alguém, o primeiro deveria ser para mim. Porque a percepção, se eu estudo alguma coisa, naturalmente a gente precisa estudar sempre. Se a gente estuda para vir à casa espírita, estou estudando para aprender a viver o que eu quero. Não para ensinar de forma alguma, mas simplesmente para que nós possamos refletir sobre essa proposta, que assim, não é difícil de ser vivida, mas precisa determinação, porque vai de encontro aos interesses que nós vínhamos cultivando. Não tem de jeito nenhum como isso ficar
direitinho assim, com orgulho e egoísmo. Se eu quero vivenciar a proposta do Evangelho, eu não tenho como unir isso ao orgulho, ao egoísmo. Porque o Evangelho fala de doação, fala de entrega, fala de humildade. Não fala de forma alguma de baixar a cabeça, de ser piegas. Fala humildade. É compreender que eu posso ter muito conhecimento, mas haverá alguém que vai ter muito mais do que eu. Eu posso ser um excelente motorista, mecânico, engenheiro, arquiteto, o que for. Vai ter alguém que faz melhor. E vai ter alguém que de tal forma faz melhor que compreende que a vivência daquela profissão, seja ela qual for, a mais simples que nós pudermos pensar, a mais alta que nós pudermos pensar, é para servir. É para servir. Se o posto é bem alto, é para servir mais, porque a responsabilidade é maior, o comprometimento deve ser maior. E nós, a maioria das vezes, queremos uma posição alta para mandar e ser obedecido. Esquecidos que quanto maior o cargo, maior a responsabilidade, maior deve ser o desejo de servir. Porque se não houvesse quem precisasse do que nós oferecemos, o que seria de nós? Então, às vezes, numa empresa, nós tratamos o outro que precisa de alguma coisa como se fosse alguém irrelevante, porque tem uma função que é abaixo da que nós estamos. Mas se não tivesse aquele, talvez não precisasse de nós para exercer uma outra atividade de coordenação, de cuidado. Então, qualquer que seja o posto que nós estivermos, é para servir a alguém. Eu não trabalho com ninguém, trabalho sozinha. Mas eu estou oferecendo algum produto que é para servir alguém. Então, eu tenho que cuidar disso da melhor maneira para aquele que vai consumir tenha algo de qualidade. Então, não há lugar onde nós estejamos colocados que nós não possamos exercer a capacidade de nos doarmos e de agirmos com tranquilidade, brandura, pacificação. Isso não quer dizer que nós vamos dizer que está certo o que está errado. Isso não quer dizer que nós vamos ser coniventes com abusos, mas também não vamos agredir. Simplesmente vamos colocar, isso não é correto. Isso fere os direitos de alguém. Isso prejudica não só aquele, mas também a nós mesmos. Daqui mais um pouco. Mas não com o desejo de dobrar. Porque muitas vezes o que nós queremos é ter a última palavra. É ficar por cima. Quando o que nós deveríamos querer é que chegássemos a um senso comum que se fizesse a paz nos ambientes por onde nós estamos. E como fazer isso? Exercendo o que nós estudamos. Procurando conter os abusos que nós muitas vezes infligimos. Se não verbalmente, às vezes mentalmente. Já controlamos a língua e não falamos, mas muitas vezes pensamos. E estamos trabalhando para não pensar. Porque quando nós pensamos, o pensamento pernicioso entra em contato com outro pensamento pernicioso e cria aquela rede de perturbação nos ambientes. E nós sabemos disso. Então, a responsabilidade é com o pensar, é com o sentir, é com o falar, é com o agir. Porque nós precisamos ser no que nós acreditamos. E todas as nossas dores e dificuldades íntimas vêm justamente dessa dissonância. Dizemos uma coisa e fazemos outra.
estudamos e lemos e conversamos, estudamos assim em grupo, trocamos ideia, e quando a gente vai fazer, faz diferente, porque faz o que é conveniente para a situação. O Evangelho diz isso, mas agora não vai dar, porque eu estou precisando resolver isso dessa forma. Então a gente vai criando armadilhas para nós mesmos. Porque Jesus pregou o Evangelho, não foi nas sinagogas, também foi, mas era no mundo, à beira do lago, com os pescadores, com as donas de casa, trabalhando, como a nos dizer, isso que eu estou ensinando é para vocês levarem para a vida. E a nossa vida é no trabalho, é nas atividades religiosas, é nos contatos humanos. Então, é aí que nós precisamos trabalhar isso. E cada um de nós tem capacidade de fazer. Precisamos acionar a vontade e realmente trabalhar a nosso favor. Porque o que vai nos garantir uma liberdade plena é quando nós, firmemente e completamente, fazermos a vontade do Pai. Nesse momento, nós seremos completamente livres, porque estaremos nos deixando guiar por aquele que nos ama profundamente e que enviou seu Filho muito amado para que nós pudéssemos ter uma vida abundante. Muito grata, meus irmãos.